Boa noite a todos, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um tempo de adoração, mais um tempo de reflexão no Evangelho de Jesus. E como é bom, como é precioso para nós esse tempo. Todos são muito bem-vindos, todos nesta noite de domingo, neste primeiro dia da semana, são bem-vindos para começarmos refletindo, orando, pedindo a direção do Senhor para cada um de nós. E eu quero começar este tempo de cultuar ao Senhor lendo o Salmo 32, alguns versículos deste Salmo que nos dizem: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Nós vamos começar este culto, este tempo, refletindo justamente nessa oportunidade que temos de sermos perdoados pelo Senhor. Quando somos perdoados, o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá recomeços e nós vamos orar, tanto agradecendo ao Senhor, como também pedindo a Ele perdão. Pare agora o que você está fazendo e acalme o seu coração para que você também esteja nesta conexão com o Senhor, sentindo o mover do Espírito Santo na sua vida, e nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por podermos começar esta semana meditando na palavra do Senhor, por termos a oportunidade de ler a tua santa palavra, e nós pedimos ao Senhor agora, ó Deus, o Senhor que é o Deus do perdão, o Deus das novas oportunidades, que o Senhor olhe para nós por meio de Jesus Cristo e perdoe as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, que nesse momento, ó Deus querido, a tua presença, o teu poder, a tua graça esteja realmente alcançando cada um de nós. Pai, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, obrigada, obrigada pela tua presença poderosa, obrigada porque por meio de Jesus Cristo nos reconciliamos com o Senhor. Que a tua bênção esteja conosco em todo este culto. Nós te exaltamos, nós clamamos a tua presença em cada lar, em cada local onde esta palavra chegar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui ouvindo, estão cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Para nós é uma bênção esta oportunidade. O fôlego de vida que o Senhor nos dá nos leva a adorá-lo, nos leva a ter um coração cheio de gratidão, a reconhecer a presença do Senhor em nossa vida. Nós somos a Igreja Cristã em Mandaguari e nós estamos voltando nos próximos 15 dias
nos encontrar apenas online. Meu esposo, que também é pastor em Jandaia do Sul, testou positivo para o Covid. Eu e meus filhos estamos bem, eu fiz o teste, o meu teste deu negativo, mas ainda assim nós precisamos ter todo este cuidado com o distanciamento, com o isolamento por estes 15 dias. E eu quero também aqui agradecer pelas orações, pela vida do Júnior. O Júnior está se recuperando, está se recompondo, está dentro do esperado, tomando toda a medicação. Não são dias fáceis. Eu confesso que é um pouco assustador, mas nós sabemos que com a presença, o cuidado do Senhor, Ele vai tirando a ansiedade, tirando o medo, tirando esta sensação de impotência, e a presença dele vai nos dando segurança, paz, paciência. Por isso nós precisamos tanto buscá-lo, por isso nós precisamos o tempo todo estar conectados mesmo, enchendo a nossa mente, o nosso coração da presença e das promessas do Senhor, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. O Júnior está cada dia tendo sintomas que são diferentes, mas que são esperados. E como eu disse, a medicação está fazendo efeito, tem sido realmente um tempo de cuidado na vida dele e de todos nós aqui. Então, muito obrigada pelas orações, e o nosso pedido é que você continue orando para que ele se restabeleça completamente e para que nós também sejamos guardados, livres de qualquer infecção. Deus abençoe, queridos. E nós vamos agora então refletir na palavra do Senhor. Hoje eu quero ler com vocês duas passagens bíblicas. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a capacidade de perdoar. Hoje nós vamos falar sobre livrar-se da raiva, livrar-se do rancor. Eu quero relembrar aquilo que nós temos visto por estes dias. Como vocês sabem, todos nós temos lido, temos acompanhado o livro de Gary Chapman, O Amor como Estilo de Vida. E neste livro nos são apresentadas algumas virtudes, algumas atitudes que realmente fazem a diferença no mundo e que transformam realidades. Nós já falamos sobre a generosidade, já falamos sobre a paciência, e agora vamos falar sobre o perdão, porque de fato o perdão transforma realidades. E nós vamos ler dois textos, vamos ler Colossenses 3 e vamos ler Efésios 4. Eu vou começar lendo então Colossenses 3, os versos 12 a 14, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos agora para Efésios 4, no verso de número 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esses versículos serão a base para a nossa reflexão. Eu estou hoje aqui na minha casa e nesse espaço onde nós cremos que é um espaço preparado realmente para cultuarmos, para orarmos. Quando chegamos aqui, consagramos tudo ao Senhor
E hoje nós nos alegramos por poder compartilhar esta mensagem aqui, né, da nossa casa. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e esta palavra aqui é para todos nós. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te damos graças porque lemos a tua palavra, bendizemos o teu nome, pedimos agora, ilumina a nossa mente, o nosso coração, porque nós precisamos compreender esta palavra, Senhor. Uma palavra que vem para nos transformar de dentro para fora, uma palavra que vem para fazer realmente diferença na nossa vida, para nos transformar e transformar a realidade que vivemos. Vem nos abençoar, vem derramar sobre nós da tua graça, do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, o nosso tema hoje é a capacidade de perdoar e livrar-se do domínio da raiva, do domínio do rancor. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, existem muitos relacionamentos que não são saudáveis. Vivemos num mundo onde existem tantos relacionamentos que estão feridos. Relacionamentos entre a família, o relacionamento entre casais, relacionamento entre amigos estão machucados. São relacionamentos hoje que são estressados, né? Relacionamentos de desconfiança. E o mundo que nós vivemos, aliás, é um mundo que está marcado pela ira, um mundo que está marcado pela desavença, marcado pela vingança, pela discórdia. E nós precisamos refletir sobre isso, o que este mundo e esse tempo que nós vivemos está causando de impacto na nossa vida, nas nossas atitudes. O que tudo isso tem de fato, né, trazido para nós. Precisamos pensar profundamente sobre isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos orienta sobre o perdão. A palavra do Senhor nos orienta sobre algo que é de fato uma bênção para as nossas vidas e que vai fazer a diferença em todos os nossos relacionamentos, vai fazer a diferença na sociedade que vivemos ou onde nós passarmos, onde nós estivermos. É interessante também uma pesquisa que foi feita nas igrejas evangélicas e é, infelizmente, um dado real que o pecado mais visto na igreja evangélica é o pecado da mágoa. A igreja brasileira evangélica. Existe muita mágoa na igreja, muito ressentimento. Muitas pessoas, inclusive, preferem, ao invés de resolver conflitos e viver a reconciliação, viver o recomeço, preferem muitas vezes sair de igreja em igreja, mesmo sendo evangélicas, mas tem uma dificuldade gigante da reconciliação e do recomeço. Então, nós precisamos de fato falar sobre isso. Há muitas pessoas feridas dentro das igrejas. São pastores feridos, líderes, diáconos, presbíteros, membros, muitas pessoas que estão magoadas, machucadas emocionalmente. E a minha pergunta hoje para você é justamente essa, para mim, porque tudo isso vai mexendo conosco. Você está ferido e você sente que de repente a raiva está tomando conta do seu coração, você sente que você está emocionalmente ferido. Vamos pensar sobre isso, vamos pensar nisto que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor.
né? Quando nós lemos aqui que é tão importante perdoarmos uns aos outros. Existe também algo que nos preocupa muito. Como cristãos, nós queremos ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, nós queremos levar realmente esse evangelho para as pessoas com quem nós convivemos. Mas também um dado alarmante aparece para nós como igreja, que poucas ou nenhuma conversão acontece, porque muitas vezes esta falta de perdão, esta falta de reconciliação está sendo uma grande barreira para pessoas se aproximarem de Jesus, para pessoas permanecerem em uma igreja. E nós precisamos pensar, isso muitas vezes tem sido um bloqueio para que o evangelho alcance outras pessoas. E todos nós precisamos compreender que o perdão é uma necessidade, que o perdão é algo realmente abençoador. O que bloqueia, como eu disse, muitas vezes o crescimento de uma igreja é esta falta de perdão. Até existe uma convivência, mas não existe uma comunhão plena. Nós precisamos nos lembrar disso e precisamos vasculhar o nosso coração para que, se necessário, transformações e mudanças aconteçam. Há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas sangrando. E a falta de perdão é terrível, porque a falta de perdão separa as pessoas, separa casais, separa grandes amigos, separam irmãos de sangue, até mesmo nações são ali separadas, nações não têm nenhum tipo de relacionamento por conta da falta de perdão. Então, o perdão é uma necessidade. Vencer a raiva, vencer o rancor, vencer a discórdia, vencer a mágoa é uma necessidade. Foi C.S. Lewis quem disse que falar de perdão é fácil, mas perdoar é muito difícil. E realmente é difícil, mas é possível. Sem perdão não existe cristianismo. Sem perdão não existe uma vida saudável. Sem perdão não há relacionamentos que tragam glória para o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos perdoar como Jesus nos perdoou. Quando Jesus nos perdoa, há uma reconciliação, há um recomeço, há uma nova oportunidade, um novo tempo para as nossas vidas. E é sobre isso que nós precisamos falar. O rancor, a raiva, a falta de perdão é, na verdade, uma isca que o diabo tem usado para prender, amordaçar, para nos impedir de avançar, de alcançar o nosso propósito diante do Senhor. E o rancor, a raiva, vai chegando sorrateiramente na nossa vida, sorrateiramente na nossa mente e vai destruindo completamente a nossa comunhão, os nossos relacionamentos e o nosso coração. Por isso a palavra do Senhor diz sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E quando falamos de perdão, nós estamos falando realmente de amar, de guardar o coração. É muito triste ver amizades se rompendo pela falta do perdão. Muitas pessoas, preste atenção nisso, muitas vezes nós preferimos evitar conflitos, né? Preferimos evitar uma conversa, preferimos não ouvir aquela pessoa que é tão amiga, que é tão próxima, e nós acabamos ali uma amizade, deixamos os amigos irem. Pessoas que amam uma a outra verdadeiramente, de repente escolhem romper uma amizade. Isso não é de Deus.
Isso não vem do Senhor. E nós precisamos despertar para isso. Despertar para isso. Eu quero dar um exemplo aqui para pensarmos que a raiva, a discórdia, a falta de perdão é uma isca de Satanás. É uma isca daquele que quer realmente nos ver destruídos. Quando, por exemplo, nós vamos participar, ou talvez você já tenha visto alguma atividade de caça, de pesca, alguma coisa nesse tipo, você percebe que sempre o caçador vai usar ali uma armadilha, um laço ou uma isca para pegar a sua presa. Nós sabemos que a isca geralmente ela contém uma coisa que é muito atrativa àquele tipo de caça. Eu sei quando meu pai vai fazer uma pesca, dependendo do peixe que ele quer pegar, ele usa um tipo de isca, porque é um atrativo para aquele peixe. Também é assim, né? É assim conosco, infelizmente, muita coisa que tem acontecido na minha vida e na sua vida é, na verdade, um atrativo que o diabo coloca para nos prender, para nos destruir e para que a nossa vida, de uma vez por todas, seja uma vida onde há falta de perdão e histórias de quebra de relacionamentos. Eu quero que você pare para pensar se a sua história tem sido assim. De repente, você tem uma amizade genuína e essa amizade se quebra. E de repente você começa uma outra amizade que você considera genuína e de repente esta amizade se quebra. Nós precisamos parar para pensar nisso. Não está faltando perdão, não está faltando vencer o rancor e vencer a raiva. Então eu quero falar hoje sobre 3 aspectos, 3 reflexões ou 3 práticas, 3 lições para de fato nos livrarmos da raiva, nos livrarmos do rancor e refletirmos verdadeiramente sobre essa importância do perdão. Porque em Cristo Jesus nós temos sim a capacidade de perdoar. E como é que nós vamos ajustar a nossa vida dentro desta capacidade de perdoar? Nós precisamos pensar sobre isso. Vamos começar reconhecendo o rancor. O primeiro ponto, a primeira prática que nós precisamos para aprender, para ter esta capacidade de perdoar, é que nós precisamos identificar a raiva, identificar aquilo que está realmente tocando o nosso coração. Conhecer a raiva, fazer um raio-x, descobrir a raiz do problema. Eu não sei se você já esteve num ambiente presencial em que foi feita a seguinte pergunta: quem aqui já sentiu raiva ou não perdoou alguém? Levanta a mão. É uma pergunta constrangedora, porque geralmente ninguém vai levantar as mãos, mas a gente sabe, né, que até mesmo no ambiente da igreja existem pessoas que não perdoam ou que estão com o coração cheio de raiva, muitas vezes cheio de rancor ou com essa imensa dificuldade de perdoar. Pessoas que não admitem. Às vezes essas pessoas somos nós. E é aí que está o maior problema. Como diz aqui a palavra do Senhor, nós não podemos apenas conhecer essa palavra, porque se nós só a conhecermos e não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Mas aqui diz que nós precisamos e devemos perdoar uns aos outros. É interessante, queridos, porque Satanás tem jogado esta isca, a isca da discórdia, a isca da mágoa, do ressentimento, e por aí vai.
a isca, na verdade, da falta de comunhão, de simplesmente abrir mão dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos, às vezes até por questões ali simples no dia a dia, dentro de uma família, pessoas ficam então, brigam, entram numa discórdia que parece que não tem fim. Mas nós precisamos vencer tudo isso identificando a raiz deste rancor, desta raiva, deste problema. Você sabe qual é a raiz? Porque quando descobrimos a raiz, nós podemos tratar, confessar. Esse é o primeiro passo para sermos livres e para termos a capacidade de perdoar, identificar. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda. Aqui está um outro ponto importante para pensarmos. Muitas pessoas preferem não pedir ajuda, preferem guardar aquilo no coração, encher o coração de pensamentos negativos. Nesta noite, escolha ser uma pessoa que tem o coração disposto a perdoar. Escolha ser uma pessoa que busca no Senhor Jesus esta capacidade de perdoar. Algumas pessoas estão realmente com o coração cheio de rancor. Muitas pessoas desprezam outras. Muitas pessoas tratam outras pessoas com indiferença. Talvez você esteja tratando alguém com indiferença, ou talvez você esteja sentindo a indiferença de alguém sobre a sua vida. Nós precisamos dar passos de humildade. A humildade vai quebrantando o nosso coração, vai quebrantando o coração do outro. Afinal, nós somos chamados para viver em comunhão. Muitas vezes, como eu disse, vamos precisar de ajuda. Então, qual é o primeiro passo? Identificar essa raiva, identificar o que é que está acontecendo. Nós precisamos admitir, nós precisamos olhar para nós e olhar para a circunstância que vivemos. Será que eu estou me sentindo ofendido? Será que eu estou me sentindo magoado? Como é que você está? Como está o seu coração? Porque nesta noite o Senhor quer de fato trabalhar o perdão nas nossas vidas. Trabalhar com esta verdade libertadora. Algumas pessoas, às vezes, eu até coloquei aqui para não me esquecer de falar sobre isso. Quem nunca passou por um momento que alguém chegou para você e disse assim: você está com raiva dessa situação? E você fala: não, imagina, quem? Eu? Com raiva? Imagina, mas está com o coração queimando. Quem nunca passou por isso? Alguém chega para você e pergunta: você não conseguiu ainda perdoar, não conseguiu se libertar dessa situação? Claro que eu consegui, nem penso mais nisso. Mas na verdade, pensa tanto que já está lhe fazendo mal. Quantas vezes isso tem acontecido com a gente, né? E o Senhor, nesta noite, está nos dizendo: olha, eu sou o caminho para que você tenha capacidade de perdoar. Perdoe uns aos outros. Não coloquem mais julgo sobre o outro. Esse é o primeiro passo para nós vivermos uma vida liberta, uma vida cheia de paz interior, uma vida que realmente tem as emoções saudáveis. Nós já sabemos e temos falado muito sobre o perdão. Sabemos que a palavrinha perdoar significa justamente libertar, estar livre. Sabemos que o perdão,
ele vem sobre nós com um poder restaurador. Mas agora precisamos praticar. Eu estou falando aqui de passos muito práticos. Passos práticos, entende? É essa a diferença. Coisas tão simples, mas difíceis de praticar. John Bevere, neste livro, A Isca de Satanás, talvez você já tenha ouvido falar deste livro, ele vai dizer o seguinte: somente aqueles com que você se importa é que pode feri-lo. E eu fico pensando nisso. Quando relacionamentos são quebrados com tanta facilidade, quando as pessoas, na verdade, não lutam pelos seus relacionamentos, aí a gente fica pensando na importância desse relacionamento. Porque quando um relacionamento é importante, nós lutamos por ele, nós perdoamos, nós nos reconciliamos, conversamos. Você pode perceber o que John Bevere quer dizer é o seguinte, que se você para o seu carro num sinal e alguém vem e pede um dinheiro para você e você fala para essa pessoa, não, eu não tenho. E essa pessoa começa a xingar você, começa a falar, puxa, como você é mesquinho, egoísta, começa a xingar você, você pode até se assustar no momento, mas dali uma hora você nem lembra mais. Mas se esta mesma situação acontecer com seu filho, com seu melhor amigo, você vai ficar com aquilo, talvez por meses no seu coração, porque aquela pessoa importa para você. É a pessoa com quem você se relaciona. Você percebe que a isca de Satanás tem sido destruir relacionamentos que são, na verdade, bênção, relacionamento que podem ser juntos, um dinamis, ou seja, um poder do Espírito Santo na vida de tantas pessoas. Satanás tem lançado essas iscas e tem conseguido muitas presas, né? Tem conseguido muitas caças, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Imagine o poder do perdão, o poder do relacionamento, o poder da comunhão. Como diz este versículo que nós acabamos de ler, nós somos o povo santo de Deus, amado. E ele diz agora, vocês vão se despir da falta de perdão e vão se revestir do perdão. E ele diz assim, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uau, eu falo, isso daqui é muito forte. Perdoar como o Senhor nos perdoou. O Senhor não diz assim, eu lhe perdoo, mas não quero mais nada com você. Pelo contrário, Ele nos perdoa e há um recomeço. Ele nos perdoa e está conosco como o melhor amigo. Glória a Deus por isso, queridos. Então, qual é o primeiro passo? Identifique esta raiva, identifique esta raiz. De onde vem esta raiva? De repente vem de conviver com pessoas que pensam diferente de você. Eu quero que você pergunte para a pessoa que você tem muita amizade com ela, que você sabe que ela é sua amiga. Se ela realmente é sua amiga, ela vai lhe dizer a verdade. Pergunte para ela, né? Quando você fala coisas que são diferentes das que eu penso, eu me afasto? Quando você me fala a verdade, coisas que eu preciso mudar, eu me afasto? Eu tenho dificuldade e aí o rancor já começa, né, no meu coração. A gente precisa pensar nessas coisas, porque, como diz, né, nós tropeçamos em pequenas pedras, não em montanhas, em pequenas pedras. Então não podemos distorcer a palavra do Senhor, não podemos pegar porções, mas precisamos vivê-la
integralmente. Não é isso? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Precisamos viver esta palavra integralmente e ela vai realmente nos abençoar. Vamos guardar no nosso coração? Precisamos reconhecer, precisamos identificar esta raiva, de onde ela vem, esse sentimento de, ao invés pagar o preço da comunhão, da reconciliação, querer o distanciamento, né, querer, na verdade, ali ter uma indiferença no que diz respeito à convivência com outras pessoas. Não podemos distorcer a palavra. Mas sabe o que distorcemos também? Algumas vezes nós vivemos situações que são pequenas e nós transformamos em algo gigante. Ou então, aquilo que realmente precisa de atenção, simplesmente ignoramos. Se queremos nos livrar da raiva, do rancor e ter um coração que perdoa, precisamos identificar onde está, o que está fazendo surgir a raiva, o rancor e relacionamentos que são quebrados. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar aqui nesse primeiro ponto um pouco mais, porque nós precisamos pensar que o rancor, a raiva, é algo terrível, é como um câncer. Quando nós olhamos, né, e vamos tentar descobrir essa doença terrível que é o câncer, nós descobrimos que, na verdade, é quando uma célula se multiplica de uma maneira ali desordenada e começa então a causar um tumor, e esse tumor pode inclusive se espalhar, que é chamado de metástase, por tantas partes do corpo, e torna-se então extremamente difícil desta pessoa ser restaurada. E quando não perdoamos, quando deixamos a raiva cada vez mais crescendo em nós, é mais ou menos como esse câncer. Chega uma hora que ela começa a se multiplicar de uma forma desordenada e começa a tomar todo o nosso ser, e quando nós percebemos, nós estamos vivendo, na verdade, uma vida realmente de falta de amor, uma vida de quebra de relacionamentos. Nós vamos nos fechando e isso não é bom. Nós somos chamados para ter relacionamentos saudáveis. Nós somos chamados para viver dentro de uma família onde existe reconciliação, onde os nossos amigos realmente podem contar conosco. Eu gosto muito de uma música que, quando estava no seminário ainda, eu aprendi, que diz assim: faça novos amigos, mas guarde os antigos. Uns são prata e os outros são ouro. Novos amigos são prata e os antigos são ouro. Mas muitas vezes nós fazemos novos amigos e os antigos, nós não podemos deixá-los. Eu costumo dizer que o pastorado, você sabe disso, talvez já tenha ouvido. Alguns escritores dizem assim: olha, o pastorado é solitário muitas vezes. Eu concordo que é solitário, mas há alguns momentos a vida de todo mundo é solitária. Então, eu gosto de pensar assim, que o pastorado é realmente algo precioso e onde o Senhor me dá muitos amigos, muitos amigos. Eu não gosto dessa ideia de ter esse estigma, porque para mim, como cristã, no pastorado, é onde eu vou fazer meus melhores amigos, onde eu vou conviver com tantas pessoas que também creem em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. Eu acredito nas pessoas. E eu quero perguntar para você, talvez você também tenha aí alguns estigmas no seu coração.
alguns estigmas a respeito da igreja, a respeito da liderança, a respeito das pessoas que você convive. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa, né, ser encharcado com o amor de Jesus, com o perdão de Jesus, que faz toda a diferença. Nós precisamos ser restaurados. E para isso, precisamos aqui identificar onde é que está esse rancor na nossa vida, para que ele não se espalhe e, como um câncer, sorrateiramente vá nos fazendo definhar. Esse é um assunto que a gente podia falar em tantos aspectos, em tantas áreas. Vamos então para o nosso segundo ponto prático aqui. O que é que nós precisamos para ter a capacidade de perdoar? O que é que nós precisamos para nos livrar do domínio da raiva? Nós precisamos saber quais são as consequências da falta de perdão. Nós precisamos saber quais são as consequências daquelas pessoas que vão nutrindo a raiva e não a reconciliação. Na nossa vida, se todos nós parássemos para analisar as consequências do que nós falamos, do que nós fazemos, metade de todos os nossos problemas seriam resolvidos. Porque muitas vezes a gente não pesa as consequências, não é? E a falta de perdão, eu já ouvi essa frase várias vezes, é o mesmo que pegar um copo de veneno, beber, pensando que o outro é que vai se dar mal, pensando que o outro é que vai morrer. Ou seja, nós precisamos entender que a falta de perdão é como um veneno no nosso corpo e vai nos destruir e vai nos fazer muito mal, muito mal. Prova disso, nós sabemos que mais de 50% das pessoas que estão num leito de hospital estão porque tudo começou com a falta de perdão. Nós sabemos que doenças como a hipertensão, a taquicardia, úlceras, doenças respiratórias, dermatológicas, e tem uma lista gigante aqui, dores musculares, inclusive o câncer, são doenças que surgem devido à falta de perdão. Isso é comprovado. Então, existem consequências perigosas e nós precisamos conhecê-las, precisamos conhecer. Tudo isso realmente faz muito mal para nós, muito mal. Nós precisamos nos lembrar que nós não queremos uma metástase espiritual. Nós não queremos que isso se espalhe e que isso, na verdade, nos destrua. Eu me lembro da história de José do Egito e toda vez que eu falo de perdão, eu lembro de José. Porque José tinha tudo realmente para nutrir raiva, para nutrir rancor, mas ele sabia das consequências. Ele sabia que só destruiria a sua própria vida, só destruiria o seu desenvolvimento. E ele decide perdoar, ele decide muito mais do que isso. Ele decide um perdão tão genuíno que ele se reconcilia com aqueles que lhe fizeram apenas mal. E através do seu perdão, ele então tem toda a sua família ao seu lado novamente e ele vive muito bem, talvez o melhor tempo da sua vida, quando ele de fato exerce o perdão. As consequências de ausência de perdão é que talvez nós realmente vamos deixar espalhar essa raiva por todo o nosso ser. E John Bevere, ele conta também neste livro, A Isca de Satanás, que muitas igrejas onde ele foi, ele sentiu, ele viu e presenciou vidas ali que não deslanchavam espiritualmente, que estavam mas que eram barradas, impedidas pela falta de
perdão. Lembra que eu disse no início que há uma pesquisa que existe muita falta de perdão, muita mágoa na igreja? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos aqui porque somos perdoados por Jesus e nós também precisamos perdoar, pensar nas consequências da falta de perdão. Não é brincadeira, não é brincadeira. O diabo investe para nos adoecer, o diabo investe pesado para nos colocar fora dos caminhos, fora da vontade do Senhor. Então, queridos, vamos avançar, vamos em frente, vamos de fato olhar para esta mensagem, para esta palavra e vamos perdoar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, vamos nos reconciliar, vamos recomeçar para a honra e glória do Senhor. É isso que nós precisamos lembrar das consequências da falta de perdão. A palavra nos diz que se nós não perdoarmos, o Senhor também não vai nos perdoar. Então nós precisamos talvez buscar ajuda, entende? Precisamos buscar ajuda. Precisamos dar uma oportunidade para nós mesmos. Em nome de Jesus, aceite esta palavra. Segundo lugar, o que nós precisamos fazer, além de nós reconhecermos, identificarmos essa dor, essa circunstância que tem nos causado a falta de perdão, nós precisamos também pensar nas consequências da falta de perdão. E por fim aqui, para nós encerrarmos esse nosso tempo de reflexão, nós precisamos aprender a combater o rancor, olhando para a necessidade de perdoar. Quando nós entendemos a necessidade de perdoar, nós combatemos o rancor. É o que nós lemos aqui. Nós precisamos perdoar. Por quê? Porque nós vamos sempre ter queixas uns dos outros. Somos imperfeitos. Vivemos num mundo, numa família imperfeita, numa igreja imperfeita. Nossos amigos são imperfeitos. A liderança é imperfeita, então inevitavelmente seremos feridos. Portanto, como é que nós vamos combater a falta de perdão? Nós vamos combater conhecendo, entendendo a necessidade de perdoar. A imperfeição é uma realidade e vamos precisar exercer o perdão. Vamos exercer o perdão. Porque aí então nós vamos ver os frutos, nós vamos ver o desenvolvimento, nós vamos ver realmente o bom relacionamento entre pais e filhos nas mais variadas fases da vida. Nós vamos ver entre empregados e patrões, nós vamos ver entre casais, vamos ver na igreja. Por quê? Porque vamos compreender que somos imperfeitos e vamos precisar perdoar. Nós precisamos combater com essa palavrinha pequenininha, perdão, mas que tem um poder gigante, um poder de transformar realidades. Nós precisamos sempre falar de perdão. Sempre temos falado em aspectos tão diferentes. Perdão é a única forma da gente combater o rancor, a injustiça, a decepção, a mágoa, as expectativas não resolvidas. O perdão é que nos capacita para isso. Lá em Mateus 18, 21 a 35, nós vemos aqui, Jesus respondendo: até quantas vezes devemos perdoar? Até quantas vezes? E o Senhor vai dizer assim de uma forma tão simples: nós devemos perdoar
sempre, o tempo todo. Eu sei que é tão complicado falar sobre isso, porque nós temos esse senso de justiça, nós temos esse senso de dizer, eu não vou nem mexer com isso, não é assim. Eu sei que é complicado, eu sei que o perdão é um processo, nós já falamos sobre isso, mas hoje eu quero me ater nesse ponto para que não haja desculpas, porque não podemos colocar empecilhos, não podemos colocar barreiras. Nós somos chamados para ser solucionadores de problemas, não aqueles que causam problemas. A questão é que antes de tudo se resolver, precisa haver uma conversa, precisa haver ali uma exposição, você precisa abrir o seu coração. Eu já tive experiências de abrir o coração e ver alguém rir daquilo que eu estava falando. Eu já tive a experiência de abrir o meu coração e de ver alguém chorando e orando comigo e me abraçando, compreendendo aquele momento. Mas não posso ficar apegada àquele momento de frustração e um momento negativo, de forma nenhuma. Por quê? Porque eu fui transformada. Então eu preciso me lembrar disso também. Eu tenho necessidade de perdoar. Por quê? Porque eu fui transformada, eu nasci de novo, eu tenho um novo coração. E esse novo coração em Cristo Jesus me dá a capacidade para perdoar, me dá a capacidade para repensar e me reconciliar. O meu coração é outro, a minha mente é outra e eu tenho um novo estilo de vida. Muitos cristãos hoje, e espero que nós não sejamos assim, que aprendamos, a mudar a cada dia, olhando para Jesus. Mas muitos cristãos simplesmente desprezam esta palavra como se dissessem, isso não é para mim. Eu faço o que eu acho melhor, aí já não há transformação, não há uma entrega total e genuína. Não é fácil, mas quando nós temos Cristo, Ele vai nos ensinando a cada dia, Ele vai nos orientando e nós vamos então mudando o nosso estilo de vida. Abrimos mão da vingança, abrimos mão do desprezo, abrimos mão do orgulho, abrimos mão de nos afastarmos das pessoas. Muitas vezes nós queremos, como eu disse, evitar os conflitos e nos afastamos e nos distanciamos e tratamos as pessoas com indiferença. As pessoas falam conosco e a gente não quer dar atenção, não é assim? Muitas pessoas fazem isso em nome de Jesus. Vamos dar atenção, vamos conversar, vamos resolver conflitos, porque nós temos uma nova mente, temos um novo coração. E esse novo estilo de vida nos convida a conversar, resolver e reconciliar. O perdão é usar a honestidade e a compaixão para se reconciliar com alguém que o magoou. E um novo coração permite isso. Então não há nada mais precioso do que perdoar. Nós sabemos que pelo perdão de Cristo, através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nós sabemos que é pelo perdão dos nossos pecados que nós podemos estar novamente na presença do Senhor, e isso é maravilhoso. É uma reconciliação plena, é algo profundo, é algo que nos liberta das armadilhas de Satanás contra a nossa vida. Por isso, gostaria que você pensasse com o seu coração aberto para Jesus sobre o perdão, porque perdão realmente é uma decisão. Perdão não é uma emoção, perdão é uma escolha. Eu resolvo, eu decido perdoar. Foi o que Jesus fez. Foi o que Estevão fez no pior momento de sua vida, quando ele estava sendo apedrejado. Ele perdoou. Nós fomos perdoados.
Ninguém entra no céu se não for perdoado. E Deus nos perdoa completamente, completamente. Se nós não perdoarmos, a vida trava. Se você não perdoar, a vida fica travada. Eu quero terminar aqui esse tempo lembrando lá de Mateus, capítulo 18, aquela parábola de um credor que perdoou uma dívida enorme do seu empregado. Mas o seu empregado não perdoou uma dívida que era menor. E esta parábola diz que por não ter perdoado, quando seu patrão descobriu isso, ele o jogou para sofrer numa cela, onde ele foi ali atormentado até que toda a dívida fosse paga. No entanto, a dívida era impagável, era gigante. Você percebe, quando nós lemos essa parábola do credor, que está lá em Mateus 18, depois você pode ler com bastante tempo, com bastante atenção, você vai perceber ali que este perdão que o Senhor nos deu é por uma dívida que jamais nós poderíamos pagar. Ele resolveu e ele, por amor, ele escolheu e ele decidiu nos perdoar. E nós devemos fazer o mesmo com os outros. Nós também devemos amar, devemos perdoar para que também sejamos totalmente perdoados. Se você tem algo contra alguém, perdoe. Se você precisa se reconciliar, se reconcilie. Não abra mão do seu filho, não abra mão da sua família, de um amigo, de uma amiga. Não abra mão do seu pai, sua mãe. Não é? Existe, tudo isso tem acontecido hoje de um irmão na igreja, no seu trabalho. Reconcilie-se, perdoe, recomece, reconquiste aquilo que o Senhor hoje está colocando na sua mão. Que Deus abençoe a sua vida imensamente, que a graça do Senhor realmente complete esta mensagem simples, uma mensagem que, na verdade, traz aqui algumas práticas para o nosso dia a dia, de alguns aspectos apenas sobre o perdão, mas que, se praticados, vão fazer toda a diferença na nossa vida. Então eu quero que você se lembre-se em nome de Jesus, de combater toda falta de perdão, combater o rancor. Lembre-se, nós precisamos lembrar das consequências que a falta de perdão traz, e nós precisamos também reconhecer de onde vem o rancor, identificar de onde vem o rancor, para que a gente realmente comece a lidar com tudo isso e sejamos em Cristo Jesus mais que vencedores. Tenha uma vida liberta, uma vida realmente cheia da paz do Senhor, uma vida leve, sem fardo e sem jugo, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Eu quero orar por todas essas questões. Quero orar também por você que talvez esteja com o coração indeciso, né? Você sabe que tem que perdoar, mas você fala, mas eu sei que essa pessoa não vai me entender, não vai querer me ouvir. Então, fale com Deus primeiro, ore, fale com o Senhor e faça a sua parte com o coração em paz. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Nós precisamos fazer a nossa parte, o que cabe a nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por termos a tua palavra, por podermos meditar nela, por podermos, ó Deus, nos lembrar aqui que o Senhor nos fala do perdão como algo tão profundo. O Senhor nos fala do perdão como algo realmente que precisamos levar a sério.
Não é brincadeira, Senhor. A vida passa tão rápido, o tempo está passando e nós precisamos viver e queremos viver os propósitos do Senhor. Por isso eu lhe peço, abra o coração de cada um nesta noite. Abra o coração e derrama da tua graça. Traz reconciliação, traz paz, traz, Senhor, coragem, ousadia, gentileza, paciência. Traz, ó Pai, porque o perdão transforma realidades. Em nome de Jesus, nos encoraja a perdoar. Não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor conosco, nós temos a tua mão poderosa sobre nós. Queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. Que bom termos esta oportunidade, mesmo nestas circunstâncias, de compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Vamos nos lembrar desta palavra, vamos guardar no nosso coração que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer mais uma vez as orações. Nós estamos aqui orando por vocês, orando por todos que estão passando também por momentos de enfermidade, outros queridos passando por momentos da dor, da separação, do luto. Nós estamos em oração por todos vocês e clamamos também a Deus que traga sobre a nossa nação, sobre o mundo, saúde, que o Senhor permita que esta pandemia cesse e que os nossos dias, então, sejam livres de toda essa tensão, de toda esta enfermidade que tem sido algo realmente assustador. O nosso Deus está conosco, vamos segurar nas mãos dele, vamos obedecer a sua palavra, vamos continuar no seu caminho. Ele está conosco, nosso bom pastor que cuida de nós em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida imensamente. Senhor, cuida, Senhor, de cada um de nós. Nós estamos na palma das tuas mãos. Restaura a saúde, Senhor, de todos que estão necessitando de cura. Restaura, ó Deus, com a tua bondade. Traz libertação àqueles que estão cativos. Traz, ó Pai, consolo àqueles que precisam, ó Deus, neste momento da tua paz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos a tua bênção, que comecemos esta semana guardados pelo Senhor, livres de todo mal, vitoriosos, ó Pai, que o seu amor esteja sobre cada lar, cada vida, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus e que esta graça, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, um abraço meu, do Júnior, de toda a minha família, um abraço do conselho da nossa igreja, de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.